Meus caríssimos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham aqui pelo Facebook ou vocês que veem a gravação pelo YouTube, o evangelho desta quinta-feira depois das cinzas é tirado de São Lucas, capítulo 9, versículos 22 a 25. Lucas 9, 22 a 25. Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Dizia ele a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim a salvará. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder ou arruinar a si mesmo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder ou arruinar a si mesmo? Meus irmãos, nós estamos celebrando a Quaresma, iniciamos ontem com a quarta-feira de cinzas, com este dia de jejum, a Quaresma. E a quarta-feira de cinzas nos colocava os três pilares, né? Aquele tripé que sustenta, que deve ser o sustento da nossa caminhada quaresmal. Que tripé é este? Nós vimos pelo evangelho de ontem, que é a oração, a penitência e a esmola, a caridade. Então, a Quaresma é este tempo de conversão. A nossa música de início hoje dizia: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. São Paulo, na segunda leitura de ontem, dizia: este é o tempo favorável. Este é o tempo que o Senhor nos dá para que nós possamos viver para Ele. O Papa Francisco, na sua homilia de ontem, na quarta-feira de cinzas, dizia que a Quaresma é este caminho que nos faz retornar para o Pai, voltar as nossas atenções para o Pai. No tempo da Quaresma ainda, se vocês repararem, a liturgia não celebra nenhuma memória de santo. As memórias dos santos não são celebradas durante o tempo da Quaresma, a não ser algumas solenidades muito grandes. Mas não se celebra a memória dos santos. Por quê? Porque no tempo da Quaresma, o nosso olhar, ele deve estar voltado unicamente para Deus, que é a fonte de toda a vida, que é a fonte da nossa alegria. E o profeta Joel, na primeira leitura de ontem, ele dizia para nós: rasgai os corações e não as vestes. Rasgai os corações e não as vestes. A penitência, como o evangelho de ontem dizia, não deve ser um sinal externo. A penitência não é para os outros virem, para os outros verem. A penitência é para nós. A penitência quaresmal, ela é uma oportunidade para eu mudar, para eu me converter, para eu dominar as minhas vontades egoístas, para eu dominar os meus vícios, para eu procurar o que é que eu preciso mudar na minha vida. Então a Quaresma, este tempo de conversão. A liturgia de hoje, neste segundo dia da Quaresma, nos começa então a apontar caminhos para a conversão. Como então eu devo me converter? Bom, ontem nós já tínhamos esse tripé: a penitência, a oração e a caridade. Mas como eu vivo isso? Como eu vivo esta penitência? Como eu vivo este caminho
quaresmal de conversão. A liturgia de hoje, então, vai nos mostrar, meus irmãos, o que é se converter. O que é mudar de vida. Mudar de vida é morrer e ressuscitar. É este processo pascal. É este êxodo que o povo de Israel faz rumo à terra prometida. Essa saída de uma vida de escravidão que o povo estava nas mãos do faraó no Egito, e esta migração, esta retomada do caminho que é longo, que na linguagem simbólica da Bíblia dura 40 anos, que na nossa linguagem litúrgica dura 40 dias, mas que deve durar toda a vida. O número 40 na Bíblia representa o tempo necessário, o tempo de uma vida, um longo período. O caminho de conversão, ele é um caminho que nunca se acaba, porque Jesus vai dizer no Evangelho de hoje, e ele vai mostrar como é que se dá essa conversão. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Então é cada dia, meus irmãos, tomar esta decisão de carregar a cruz de Cristo. A cada dia. Por isso que a quaresma tem o número 40 para justamente simbolizar este grande período de tempo. O Frei Severino explicava ontem que o povo de Deus, o povo de Israel ficou 40 anos atravessando o deserto, e para ir do Egito para Canaã não se levava 40 anos, demorava algumas semanas no máximo. Mas a linguagem simbólica da Bíblia diz 40 anos porque é o tempo necessário, é o tempo de uma vida, é o tempo de uma geração. É um longo período de tempo para mostrar que a caminhada é para toda a vida, que cada dia é uma morte e ressurreição. Cada dia eu morro e ressuscito, que a liturgia explicita através de tempos litúrgicos. O tempo da quaresma, como o tempo da morte, para ressuscitar na Páscoa. Mas a verdade é que a cada dia é uma Páscoa. Cada dia deve ser vivido como este momento de eu olhar para dentro de mim, para a realidade que eu estou vivendo hoje, e entender o que hoje eu preciso mudar. O que hoje eu preciso, para que hoje eu preciso morrer? Que realidades precisam morrer na minha vida? Por isso que nós dizíamos no início, meus irmãos, que a palavra de Deus, por mais que os textos todo ano sejam os mesmos, mas a cada ano, a cada dia, aquela palavra de Deus vem falar diferente em mim, porque a realidade que eu vivo cada dia, ela é diferente. Por isso, o pão da palavra, porque o pão me alimenta na realidade que eu estou vivendo naquele dia. Como Jesus diz no Evangelho de hoje, quem quiser vir depois de mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. Meus irmãos, o seguimento de Jesus requer uma tomada de atitude, uma decisão nova a cada dia. A cada dia requer uma decisão nova. Pois muito bem, então a primeira coisa que nós precisamos compreender na liturgia de hoje, que nós precisamos então nos converter neste tempo de quaresma, é justamente a ideia que temos sobre vida e sobre morte.
E é justamente isso que Jesus vai dizer no Evangelho. Pois aquele que quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas o que perder sua vida por causa de mim, a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder ou arruinar a si mesmo. Então, a Quaresma, meus irmãos, nos leva a compreender o que é a vida, o que é a morte. Que vida é interessante para o cristão? Que vida o cristão deve buscar? Porque o que é que o mundo entende como vida? Veja, a concepção que o mundo tem de vida é muito diferente da nossa, de cristãos. Para o mundo, viver bem é ganhar dinheiro. Quanto mais rico, melhor. Para o mundo, o que eu precisar fazer para me enriquecer vale a pena. Os fins justificam os meios. Se para ser rico eu precisar roubar o irmão, por mais que o mundo diga que não se deve roubar, mas no fundo as atitudes mundanas levam ao roubo, levam à corrupção. Se para ficar rico, para subir de posto no trabalho, eu preciso passar a perna no meu irmão, eu vou fazê-lo. Isso diz o mundo. Se para me livrar do coronavírus e tomar logo a vacina, eu precisar furar a fila, eu vou fazer. Não, o mundo diz, a vida é feita de festas, de prazeres. Eu não posso deixar de viver, de conviver com as pessoas. Sim, de fato, faz parte da dimensão cristã da vida, a convivência fraterna, mas eu não percebo que neste tempo da pandemia, o ideal é que eu não esteja em conjunto com as pessoas fisicamente. Veja, então o mundo diz, é preciso estar aglomerado para ser feliz. Esta é a vida que importa. Nós cristãos, pensando de uma maneira solidária, de uma maneira fraterna, de uma maneira caridosa, nós iremos entender que neste momento em que a pandemia está vivendo talvez o seu pior momento, mais tenebroso até do que aquele do ano passado, eu preciso cuidar das pessoas. Neste momento, viver é de fato viver, é estar ali vivo e não gozar os prazeres da vida neste momento. É renunciar a si mesmo. Muitas pessoas falam, não, porque eu tenho o direito de ir ali, eu tenho o direito de ir lá, eu tenho o direito de encontrar meus amigos. Você tem o direito, mas você não tem o direito de colocar a vida do outro em risco. Não é? E, então, é renunciar a si mesmo. Sim, eu tenho o direito de ir e vir. Mas eu renuncio a este direito pelo bem comum, pelo bem das pessoas. É difícil isso. Quem de nós nunca teve ali aquele desejo ou nunca chegou de repente durante este ano todo de quebrar uma dessas normas e de fazer ali um almoço, uma janta escondido? Mas aí quando vem a consciência, diz, nossa, eu brinquei com o perigo, eu não fui responsável, eu não renunciei a mim mesmo, eu estava preocupado com a minha alegria, com a minha festa. É o renunciar a si mesmo. É o renunciar a si mesmo.
E é isso que nosso Senhor vai justamente propor no Evangelho de hoje. E Jesus ele vai falar deste renunciar a si mesmo e tomar a cruz, porque este texto de Lucas 9 vem logo após a profissão de fé de Pedro, que Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E os apóstolos dizem, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias que voltou, outros dizem que é algum dos profetas. E Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo de Deus. E Jesus diz a eles que não contem nada para ninguém. E em seguida Jesus então faz esta declaração que nós lemos no Evangelho de hoje, que é chamada do primeiro anúncio da paixão, em que ele vai mostrar para os apóstolos que sim, ele é o Cristo de Deus, ele é o Messias, mas qual era o sentido do seu messianismo? Que tipo de Messias é ele? Ele é o Messias servo sofredor. Ele é o Messias que, sendo Deus, se despojou da sua condição divina e se fez um de nós e assumiu as nossas dores e foi fiel ao Pai e se entregou nas mãos dos pecadores. Agora, essa entrega de Jesus, meus irmãos, não é uma entrega passiva. Um cordeirinho que não faz nada. Não! Jesus, a sua entrega é uma entrega ativa. Este seu carregar a cruz é porque ele foi morrendo para aquilo que é da condição humana, como, por exemplo, a vaidade, o prestígio, o sucesso. Jesus, então, ele vai morrendo para estas condições. A escolha de vida que Jesus tem, de ser fiel ao projeto do Pai, de denunciar as injustiças, de denunciar a opressão que havia contra os irmãos. Jesus vai mexendo com muita gente poderosa e por isso ele é perseguido. E por isso ele é morto, por isso ele tem que carregar a cruz. Por isso ele é humilhado. E por isso ele vai dizer: quem quiser vir depois de mim, deve fazer a mesma coisa. Por isso, este caminho de penitência na quaresma, para que nós possamos ir também seguindo este caminho que leva para a vida, este caminho de morte, de renúncia, mas que leva para a vida. Que leva para a vida. Porque vejam, era muito humilhante você carregar a cruz. Porque o que era carregar a cruz? A cruz, nós sabemos, era a morte, era a pena de morte do Império Romano. Então, quando uma pessoa era condenada, ela tinha que carregar aquela haste horizontal da cruz nos ombros durante todo o caminho, desde o lugar da condenação até o lugar onde a pessoa iria ser crucificada, para que a cidade visse que ali havia um condenado e para que a cidade ficasse com medo e não cometesse o mesmo crime que o condenado havia cometido. Caso contrário, você também poderia sofrer aquela mesma condenação. Então, imagine a humilhação de Nosso Senhor que carrega a cruz pela cidade. Que mal fez aquele homem? O que fez aquele homem? Olha, se vocês tiverem as mesmas atitudes de Jesus, defenderem os humildes, defenderem os pecadores, combater a hipocrisia religiosa, combater este legalismo tão presente da sociedade, que mata, que aprisiona as pessoas, você também vai ser humilhado e vai ser zombado na frente dos outros. Se você lutar pela vida humana, como Jesus lutou, você também vai ser humilhado, vai ter que carregar a sua cruz e ser achincalhado pelas pessoas, pela sociedade. Se você optar pela austeridade de vida, as pessoas vão te falar: é um tolo, é um coitado, é não sei o quê. E assim vai ser.
é uma Carola, é uma Beata. Por quê? Porque luta pelo Evangelho. Ou então, é um agitador, é um comunista, porque está a favor dos pobres, dos indefesos, daqueles que são oprimidos. São rótulos que vão colocando, são cruzes que vão surgindo na vida, dia após dia. Meus irmãos, na primeira leitura de hoje, tirada do capítulo 30 do livro do Deuteronômio, é como que um testamento de Moisés. Moisés sabe que a sua vida está chegando ao fim. O povo está chegando à terra prometida. Moisés como que passa o seu cajado para Josué. Josué é que vai entrar, que vai liderar o povo para entrar na terra prometida, não será Moisés. Ele que tirou o povo do Egito, ele que conduziu por todo o caminho, ele que recebeu de Deus a lei e deu esta lei ao povo, ele que intercedeu o tempo todo em favor do povo. Chega uma hora, como que a gente diz, na hora do filé mignon, né? Na hora de experimentar as delícias da terra prometida. Moisés sabe que ele deveria renunciar a si mesmo e passar o bastão para outro. E aí ele deixa esse lindo testamento para a comunidade, para o povo de Israel. Ele diz: eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se ouves os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e observando os seus mandamentos, seus estatutos e suas normas, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Vejam, Moisés, ele coloca a lei de Deus para o povo, os mandamentos de Deus para o povo, como um caminho de felicidade. Para que existem os mandamentos? Para que o povo, na terra nova, na terra da felicidade, para que esse povo possa viver em harmonia, respeitando uns aos outros. Moisés diz: eu te dou dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. Qual é o caminho da vida? É viver os mandamentos de Deus, é viver como povo, é viver a fraternidade. Os mandamentos são isso, viver a fraternidade, reconhecendo Deus como o único Senhor, como o único que está acima de nós. E reconhecendo Deus como Senhor, eu reconheço os outros como irmãos, como próximo. E aí eu vou viver a fraternidade. E ele diz: por outro lado, se o seu coração se desviar e não ouvires, e te deixar seduzir e te prostrar diante de outros deuses e os servires, eu hoje vos declaro, é certo que perecereis. Quais os outros deuses? O que é a idolatria do Antigo Testamento? O Deus do orgulho, o Deus do dinheiro, o Deus da raiva, o Deus da vingança. Estes são os deuses que precisam morrer dentro de nós ainda hoje, meus irmãos. Renunciar a si mesmo. E aí Moisés termina lindamente dizendo: hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. E assim poderás habitar sobre este solo que o Senhor jurara dar a teus pais. Meus irmãos, então este é o caminho da vida que Jesus propõe. Carregar a cruz. Renunciar aos nossos caprichos, aos nossos desejos. Assim, nós estamos seguindo os mandamentos de Deus. Assim estamos escolhendo o caminho da vida. Então, qual é o caminho da vida? É amar ao próximo. O que é renunciar a si mesmo? É
abrir o nosso horizonte, as nossas ações para favorecer os irmãos. Eu renuncio a mim mesmo. Eu não olho mais para o meu umbigo, eu olho para os outros, para as necessidades dos outros. Esta é uma condição indispensável para que nós vivamos as alegrias da terra prometida, do céu, da eternidade, mas desse céu que já começa aqui, nesta peregrinação terrestre, que nós vamos rumo ao Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos, carregando a nossa cruz, descobrir que morrendo se vive como São Francisco cantava, é morrendo que se vive para a vida eterna. Que nós possamos, meus irmãos, nesta quaresma, descobrir este caminho da vida. Este caminho que nos faz mudar de direção. Este caminho que nos leva de novo à casa do Pai. Mas que nós só chegamos à casa do Pai e só entramos na casa do Pai se trouxermos conosco os irmãos que ajudamos, os irmãos aos quais nos disponibilizamos a levantar enquanto estavam caídos pelo caminho. Uma santa quaresma a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.